Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Miller Basso e eu estou aqui hoje para mais um tutorial do serviço com módulos by HelloMob. No tutorial de hoje, vocês estão vendo aqui a minha tela, nós vamos gerar uma lista de módulos para compor esse painel aqui para uma sala. O intuito aqui é identificar como que a gente pode interpretar um projeto para gerar essa lista de módulo e consequentemente uma lista de peça e chegar no âmbito da produção. Certo? Para isso a gente tem esse projeto aqui desenvolvido por um dos parceiros e nós temos aqui já uma parte do detalhamento técnico. Temos aqui a referência de materiais, então percebam que esses nichos, essas gavetas, essa outra gaveta e essa prateleira aqui vai ser no MDF branco. Já esse nicho aqui do centro, esse painel, o painel superior e essa base vai ser no MDF IP amarelo. Então o que a gente vai fazer com essas informações? Além desse detalhamento, nós temos um detalhamento mais técnico, com as dimensões e referências de cada módulo, e assim por diante. Então o nosso intuito é pegar essas informações aqui e compor uma lista de módulos dentro do serviço com módulos com Core Cloud. Então para isso eu vou arrastar isso daqui para uma outra janela, só para mim poder estar me orientando, e dentro do Core Cloud eu vou criar um novo serviço. Aqui eu seleciono a modalidade de serviço com módulos e vou selecionar a minha empresa de demonstração. Ok? Primeiro de tudo, vou definir aqui o nome do cliente. Só vou reexibir aqui na outra janela as referências. Perfeito. Então estou aqui, ó, com essa janela aqui vai ficar no meu segundo monitor para mim acompanhando aqui as informações, tá? Então, seguinte. Vou trazer ele para cá. Ok. Dentro aqui do serviço com módulos, eu sei que aqui no projeto eu vou precisar de usar dois gaveteiros horizontais. Então, já vou filtrar aqui por gaveteiro. Nós temos aqui algumas opções. Então, vou usar essa opção aqui, ó, gaveteiro horizontal, uma gaveta. O que vai acontecer? Por mais que aqui o padrão do módulo vai vir com uma gaveta apenas, nós conseguimos editar isso e definir uma quantidade maior de gavetas para ele. Essa distinção de uma gaveta significa que ele só tem uma gaveta horizontalmente. Nesse caso a gente tem duas gavetas, nesse 3 e nesse 4. Mas a quantidade de gavetas que a gente pode definir por conjunto, aqui por coluna, por vão, é limitada à quantidade que está dentro da definição de quantidade de gavetas. Ok, explicado isso, então vou iniciar aqui o serviço com esse gaveteiro horizontal, uma gaveta, e percebam que no momento que ele inserir, ele já vai inserir com duas gavetas aqui para mim. O porquê? Lá nas preferências avançadas, como em um dos outros tutoriais que a gente tem disponível, eu defini que o meu padrão para a quantidade de gavetas sempre vai ser 2, independente da construção do módulo, se é no balcão, se é num gaveteiro horizontal, que é o caso, e assim por diante, ele sempre vai trazer por padrão 2. Mas, eventualmente, você pode vir aqui na parte de preferências, números de gaveta e editar de acordo com a necessidade de cada projeto. Então vamos começar aqui na parte superior. O nome do módulo vou manter como está. O ambiente eu vou definir como sala. E já vou pegar a parte de preferências. Então, pegando aqui as preferências, ó, só para a gente tomar referência, nós temos dois gaveteiros horizontais com duas gavetas cada, com a largura de 733, altura de 370 e profundidade da caixa 450. Então essas informações que eu vou colocar aqui na parte de dimensões. Então vamos lá. Largura 733, altura 370 e profundidade 450. Beleza, ajustado isso, o próximo passo que eu vou fazer é definir algumas alterações aqui na construção. A primeira delas é a montagem da caixa aqui, eu quero ela com tampo. Então vou vir aqui na opção de preferências avançadas, montagem da caixa, tampo ou travessa e vou definir como tampo. Ok. Uma outra coisa que eu quero alterar aqui é a montagem do tampo, eu quero que ela fique por cima das laterais. A base eu vou manter entre as laterais mesmos, mas o tampo por cima das laterais eu vou colocar. Então, montagem da caixa novamente, montagem do tampo ou travessa, no caso ele está por dentro das laterais, eu vou colocar por cima das laterais. Então ajustou aqui e também já vou fazer uma mudança.
eu vou usar aqui a corrediça oculta. E vou alterar então aqui o trilho dela. Na verdade aqui na parte inicial, trilho para oculta. E o puxador eu vou definir como sem puxador, que eu vou usar aquela corrediça oculta de toque para fazer a abertura dela, certo? Então se a gente analisar aqui, ó, colocando a visão do raio-x, eu vou ver os componentes ali. Então eu consigo identificar que o dispositivo de montagem do corpo está com minifix e cavilha, a corrediça, como a gente fez a alteração, ela está representando já a corrediça oculta, e o dispositivo de montagem da gaveta está somente com minifix. Esse dispositivo de montagem da gaveta eu também vou alterar para minifix e cavilha. Então aqui vem e defino como minifix e cavilha, ele já ajustou para nós ali e está exibindo os componentes. Perfeito? Próximo passo que eu vou fazer é definir os materiais. Então só vou voltar aqui no nosso detalhamento, voltar aqui na primeira imagem, ó. Então eu consigo ver que esses gaveteiros e essa prateleira aqui é no MDF branco. Então eu vou colocar aqui, no caso, o MDF branco. Branco de 15. Fica branco também de 19. O fundo, vou usar o fundo branco também de 6 milímetros, duas faces. E agora nesses outros itens aqui eu simplesmente vou aplicar os materiais aqui, no caso usando esse recente, para mim não ter que ficar digitando um por um ali essas definições novamente de material. E a fita também. Então percebam aqui que o nosso móvel, o nosso módulo aqui já ficou todo branquinho, bonitinho, certo? Outra coisa que eu vou fazer aqui é definir ele como sem fundo. Por quê? Esse fundo rasgado, se a gente analisar aqui no raio-x, ele vai causar uma usinagem. E essa usinagem, consequentemente, vai acabar estourando aqui esse tampo, esse topo. Deixa eu sair do raio-x. Esse topo aqui vai aparecer a usinagem, certo? Porque o processo de produção dentro de uma central de serviço segue uma rotina, uma ordem. Primeiro é cortado, depois é aplicada a fita e por último usinado, para que no momento que as peças vão ser usinadas, ela já esteja na medida final. Consequentemente, se a gente usinar antes de aplicar a fita de borda, essas peças não estarão na medida final que é necessário e a furação vai ficar ali alguns milímetros fora de posição. E isso vai causar alguns problemas para a gente na hora da montagem. Então o processo de produção sempre é corte, borda e furação. E nesse caso, como eu não quero que essa usinagem venha até o final aqui, eu vou definir também o fundo desse módulo como sem fundo. Certo? Beleza, ajustou ali. E como a gente viu ali no desenho, eu preciso de 2 gaveteiros desse. Então, para mim não ter que ir lá no início, selecionar o módulo gaveteiro novamente e inserir, como ambos têm as mesmas dimensões, simplesmente vou dizer que a quantidade do módulo aqui é 2. E vou dar um salvar. Ok, agora com os gaveteiros inseridos na nossa lista, percebam aqui ó, a quantidade 2, as dimensões. Se a gente analisar aqui o detalhamento, são as mesmas informações, ó. Quantidade 2, dimensões 733, 370, 450 de profundidade. Próximo item que a gente vai colocar no serviço é esse nicho aqui. Esse nicho, como a gente viu anteriormente, ele vai estar com MDF IP amarelo. Então vou arrastar meu detalhamento aqui para outra janela e vou buscar agora aqui especificamente por nicho. E vou selecionar aqui a opção de nicho prateleira. Pego ele aqui no nosso biblioteca. E a primeira coisa que eu vou fazer, já vou alterar o material dele aqui para o IP amarelo. Ok. A fita também para o IP amarelo. Perfeito. As prateleiras, vou reutilizar aqui o material e vou também editar a quantidade de prateleira. Eu quero uma prateleira apenas. A altura e a profundidade já está ok, só vou colocar a largura também para 733 e a quantidade de prateleiras uma
E aqui eu vou mudar a construção também do tampo. Eu vou colocar esse tampo por cima das laterais. Ok? Feito esse ajuste. Legal. Aqui, para não ficar aparecendo esse dispositivo de montagem, tá vendo um minifix aqui? Eu vou definir apenas tanto da prateleira quanto o do nicho em si, vou usar apenas a cavilha como dispositivo de montagem. Cavilha com cola é mais do que suficiente para fazer essa montagem aqui. Então, dispositivo de montagem prateleira, cavilha, e dispositivo de montagem corpo aéreo, também cavilha. E aqui um ponto muito importante, para que a gente consiga fazer essa montagem perfeitamente com a cavilha, é de muita importância que a central trabalhe com todas as máquinas, principalmente no caso aqui, a máquina de furação 100% calibrada, ajustada, que qualquer mínimo detalhe que tiver lá, frações de milímetros fora de posição, ela vai furar fora de posição nesses topos aqui. Isso vai fazer com que fique dentinhos aqui, tanto na lateral quanto na base. Então, eventualmente você se deparando com esse cenário de não casar certinho aqui a montagem é porque ocorreu algum desalinhamento lá na máquina de furação ou a peça ficou algumas frações de milímetros maiores ou menor ali que fez isso. Mas aqui, a nível de representação, da maneira que está aqui dentro do 3D, é a maneira que as peças vão ser geradas e gerados arquivos tanto de furação quanto de corte para as seccionadoras das centrais, onde você vai terceirizar o seu serviço produzir. Então, de fato, da maneira que está aqui, é para você receber e fazer a montagem. Qualquer desalinhamento é algum detalhe que a gente precisa analisar de ajuste de posição de broca, de precisão do corte e assim por diante. Certo? Mas qualquer dúvida que venha surgir nesse quesito, nossos canais de suporte estão à disposição de vocês. Seguindo aqui com o nosso projeto, então ficou dessa maneira o nosso nicho, vai ficar totalmente oculto, não vai aparecer nenhum dispositivo de montagem nele. Vou salvar. Próximo item que a gente vai inserir aqui no nosso projeto são esses dois painéis aqui. E nesses painéis aqui eu vou usar uma lateral de tamponamento para fazer a construção deles. Por quê? Por mais que nós temos o painel avulso aqui dentro da biblioteca, deixa eu até localizar ele aqui para vocês visualizarem. Painel. Nós temos aqui o painel avulso e o placas para painel. Esse painel avulso ele não tem todas aquelas definições de engrosso que a lateral e o tampo para tamponamento tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a lateral de tamponamento. Beleza. E eu sei aqui que o meu painel ele tem 1170 de altura por 2700 ou por 2200 de largura. O ponto é, vou até voltar aqui na nossa primeira imagem desse detalhamento. O sentido do veio desse painel está horizontalmente, certo? E o ponto que ocorre dentro do PortCloud, dentro do serviço com módulos, que a medida informada na altura é a medida referente ao sentido do veio. Então, para que eu tenha o sentido do veio na horizontal, aqui eu vou precisar fazer o seguinte. Eu sei que a altura, ela é, deixa eu confirmar aqui novamente, 1170. Eu vou precisar inverter essas referências. Então, onde está a profundidade, eu vou colocar o 1170. 170. E a altura vai ser o comprimento do painel, 2200. Para que fique o sentido do veio. E agora aqui, eu vou trazer esse MDF IP amarelo. E percebam aqui que o sentido do veio nele, por mais que aqui na representação esteja vertical, na hora que a gente for fazer a montagem, a gente vai girar essa peça para fazer a montagem dela. O mesmo vai ocorrer com aquele segundo painel da parte superior. Mas antes da gente inserir esse segundo painel, nas preferências deste daqui, eu vou definir que eu vou querer engrosso em todos os lados, certo? Então ele vai gerar essa informação de engrosso, que eu vou usar parte desse engrosso e algumas sobras que eu tenho na marcenaria para fazer um esquema de mão amiga para estar pendurando esse painel na parede, ok? Então, vou definir aqui o engrosso, certo? E pronto.
O material está aqui, tudo certo. Vou salvar. Vou duplicar esse item aqui, ó. Ele vai tirar uma cópia. Vou acessar ele novamente e apenas agora vou editar aquela informação. Ó, o comprimento é o mesmo, só vou editar a profundidade dele, que é onde a gente colocou os 1170. Vou editar aqui para 300. Então aqui a gente tem o nosso segundo painel e vou salvar. Ok? E agora então fica apenas pendente para a gente fazer aqui, ó, a questão das prateleiras. Uma prateleira no IP amarelo, essa mais profunda, e a outra no MDF branco, ambas engrossadas, certo? Então vou trazer aqui para o lado. Vou pegar agora para essa opção, como elas são engrossadas, o tamponamento. Tampo o tamponamento, seleciono ele aqui. Vou começar pelo inferior, até porque ele já veio com o material aplicado aqui para nós. Ele vai ter um comprimento de 2700 e uma profundidade de 470. Aqui entra um ponto bem particular de cada um. Por quê? Eu posso simplesmente manter esse engrosso com sarrafos, como está aqui, só para dar a sensação de engrosso, como também eu poderia fazer um enchimento duplo. Consequentemente, a gente vai ter um consumo de material um pouco maior, mas um enchimento duplo a gente vai ter um acabamento estético mais liso, mais clean. Se eventualmente olharem por baixo do painel, não vão ver esses topos dos MDFs aqui embaixo. Eu, particularmente, nesse caso, usaria a opção do engrosso duplo. Deixa eu localizar aqui, engrosso duplo. Então, o engrosso duplo, ele literalmente fará duas peças coladas uma na outra aqui, ó, conforme a gente consegue ver aplicando o raio-x, certo? Então, esse daqui já está nas dimensões que a gente precisa. Vou salvar ele e novamente vou duplicar ele aqui, ó, nesse botãozinho, nessas duas folhas. Tirei uma cópia, vou acessar ele. Editar a profundidade para 300 mm, que é a profundidade que está sendo usada naquela prateleira superior. E o material eu vou alterar para o branco. E salvar. Uma vez feito isso, compomos aqui a nossa lista de peça, com todos os nossos módulos necessários ali para fazer esse painel. Desculpe, compomos a nossa lista de módulos. A lista de peça vai ser gerada automaticamente no momento que a gente clicar em gerar peças aqui, e o processo seguirá de acordo com o fluxo normal de um serviço dentro do Corte Cloud. Beleza, pessoal? Então, forte abraço, qualquer dúvida estamos à disposição e até a próxima.